Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esta é a nossa aula 10 do Inetrata. E hoje o tema é um tema bem divertido e, ao mesmo tempo, bem importante para a gente aplicar nas nossas práticas de movimento. Então, a gente vai falar um pouquinho em como os discos vertebrais podem ser ressignificados e como a gente consegue, através do movimento, evitar processos dolorosos ou melhorar disfunções. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bruna Petito, eu sou fisioterapeuta, bailarina e osteopata, e venho pesquisando ao longo desses 16 anos formas de trazer saúde em movimento, né? Então, trazendo autonomia e um olhar mais cuidadoso para o nosso corpo. Bom, essas lives são sempre segunda, às 19h45, e eu espero que vocês consigam aproveitar e fazer um bom uso desse material que a gente vai passar para vocês, que é bem rico. E, ao mesmo tempo que é uma live educativa, né? Então, é uma live de estudos, a gente tem uma prática complementar na quarta-feira, às 19h30, e sempre é bom, porque através de como a gente coloca isso no corpo, que a gente vai ter mais material para passar para os nossos alunos. Bom, quando eu estava montando essa aula, a primeira coisa que me veio na cabeça foi como trazer esse olhar, né, de um disco, de uma parte mais segmentada do nosso corpo, com esse olhar do Inner, né? Então, o Inner, ele olha para o corpo como um todo e, ao mesmo tempo, ele deixa um micro, a gente dá importância para o micro para reverberar isso no macro. E daí, quando a gente construir isso em pensamento, acho que vai ficar mais fácil, né, para colocar em prática. A primeira coisa que eu queria trazer em relação à nossa coluna e aos nossos discos é que, normalmente, o nosso disco vertebral, né, ele é visto como algo ruim. Então, como que a gente reporta, né? Como a gente fala desse disco? Normalmente, ou é vinculado a alguma lesão, ou é vinculado a algum problema, ou sempre alguma coisa que traz um lado negativo dos nossos discos. E é engraçado porque, ao mesmo tempo que a gente leva essa conotação para os discos, ele tem o oposto, né? Os discos vertebrais, eles basicamente dão um suporte e a estabilidade necessária para a gente conseguir colocar essas vértebras, né, uma em cima da outra. Então, eu peguei vários brinquedos meus para a gente conseguir contextualizar e deixar o mais visível possível. Mas antes da gente olhar os discos, eu queria que vocês pensassem comigo. A gente que trabalha com o corpo, normalmente, disco, coluna, são coisas que a gente viu, vê, fala, estuda. E daí eu vou trazer uma perspectiva do porquê estudar anatomia, né? E de que forma estudar anatomia. Então, tem várias formas da gente estudar a anatomia, desde as mais vivenciais até as mais literais. E o que eu acho muito incrível para a gente começar esse diálogo é pensar que no Inner a gente traz uma proposta não só de olhar a anatomia pensando na vivência, mas também de como a gente pode trazer a anatomia através de função. E daí não função de origem e inserção, mas função de um funcionamento mais integrado, né? Então, como esse olhar mais integrado para o corpo vai fazer com que a gente consiga identificar pequenas partes e correlacionar com um sistema mais integrado e com esse olhar, né, de conexões. Bom, quem tiver pergunta já pode ir colocando e eu já vou iniciar o tema, tá bom? Então, quando a gente fala das vértebras, a gente entende que a gente tem as vértebras, elas ficam os discos delas ficam entre as vértebras, né? Então, eu tenho uma vértebra, um disco e uma vértebra. E isso vai acontecer quase em todo o nosso segmento, tem uma mudança
lá em cima, né? Mas, basicamente, a gente tem os discos que dão suporte e sustentam essa vértebra. E por que os nossos discos são vistos como algo que nem sempre é um lugar positivo ou que é vinculado com o movimento? Pelo contrário, né? Quando a gente pensa em qualquer disfunção, dor, qualquer coisa relacionada com os nossos discos, vem, no primeiro momento, o lugar de, opa, preciso parar, ou o médico mandou parar. E daí a gente vai olhar por que isso acontece e o que, na verdade, quais são as ferramentas que a gente pode dar para esse corpo, né? Bom, então, quando a gente pensa no disco, é legal a gente pensar que ele é formado de tecido conjuntivo e ele tem muito colágeno. E o colágeno desse disco, ele vai ser formado em anéis, então ele não é um disco único, eles são anéis com diferentes densidades que se inserem no núcleo. Então, eu poderia imaginar um lugar que fossem várias voltinhas, né? Como se fosse mesmo uma bola dentro da outra, em vários tamanhos, né? Então, eu vou deixando esse lugar mais denso e eu tenho um núcleo dentro. Coisas importantes do nosso disco. O nosso disco, ele não tem fonte de absorção de nutrientes, de líquido, que não seja através do que está acima e abaixo dele, que são as nossas vértebras. Então, ele depende a todo momento de movimento para se nutrir. E isso vai acontecer não só através do movimento, ou, por exemplo, do sono, porque quando a gente dorme, a gente sente, né, esse disco mais condensado, mas também de propostas de movimento que chamem esse movimento de forma mais integrada do disco. Bom, quando a gente pensa que é tecido conjuntivo, que tem colágeno, qual que é a primeira sensação que a gente dá, né? Quando a gente fala de colágeno, é algo que seja elástico, que se modifique, que tenha a possibilidade de se modificar. E sim, os nossos discos têm uma característica incrível, é que ele se adapta de acordo com as necessidades. Então, se a gente for pensar em funções do nosso disco, a gente poderia falar de várias, mas além da sustentação, a gente tem uma função que para mim, é bem importante, que é a relação dele ser um lugar de absorver a força, né? De forma tridimensional e fazendo com que o nosso corpo esteja em conexão, lá da cabeça até os nossos pés. Então, quando a gente pensa que esse disco, né? Então, aqui eu fiz um modelo, né? Tem uma bola molinha e vários saquinhos, né? Que tem mais ou menos essa angulação. Então, o nosso disco tem uma organização de força sempre mais ou menos relacionada com 65 graus. Mas o que isso tem de importância? É que ele se adapta em qualquer movimento e ele vai fazer com que ele consiga absorver essas forças de forma integrada e comunicativa. Então, por exemplo, eu tenho uma vértebra em cima, uma vértebra embaixo, que é a minha mão. E toda vez que eu tenho uma pressão, dá para ver, eu vou até aproximar um pouquinho mais. Ó. Toda vez que eu tenho uma pressão, o meu disco faz um movimento de repulsa, né? Então, ele estabiliza o meu segmento para eu conseguir absorver a força. Por isso, por exemplo, que quando a gente está dormindo, o meu disco, ao mesmo tempo, tem uma característica mais flexível, mais maleável, porque ele vai se adaptar de acordo com a nossa necessidade. Então, se eu tenho que suportar muita força, ele vai empurrar em todas as direções, gerando mais pressão. Essa força de expulsão em várias direções, correlacionando com uma força, por exemplo, sentido ascendente e descendente,
que é a minha gravidade, a força de reação ao solo, faz com que eu crie um modelo de tensão e descompressão. Essa tensão e descompressão é bem parecido quando a gente pensa, por exemplo, no modelo de sensibilidade, né? Que está sempre em comunicação e sempre sofrendo interferência a partir de um impacto. Então, se a gente, por exemplo, pensar que a todo momento que ele recebe a ação, ó, eu preciso me transformar em forma, isso leva a gente a entender que toda vez que eu tenho uma pressão, não é que eu tenho um impacto, pelo contrário, ele se espreguiça para as laterais, né, ele fica mais chato, fazendo com que ele consiga ter esse lugar de organização de força. E tem uma coisa bem incrível em relação ao nosso disco, é que ele, de fora para dentro, vai sendo mais denso, mais rígido, e conforme ele vai entrando, ele vai sendo mais flexível, porque todo o líquido interno e o núcleo vão se movimentar de acordo com os nossos movimentos do dia a dia, ou um movimento que a gente se relaciona. Uma coisa importante, a vértebra tem uma relação direta com o disco, não só por conta dele estar em comunicação, mas também porque eu tenho quase que uma conversa, um diálogo entre o meu disco e a minha faceta. Então, é quase como se eu estivesse brincando de uma gangorra. No momento que eu coloco o peso, por exemplo, mais para trás, eu tenho mais peso na minha faceta e eu libero um pouco esse meu disco, e no momento que eu estou com o meu peso mais para frente, eu faço com que eu tenha mais peso nesse disco e libere essa faceta. Então, a todo momento, essa vértebra vai estar se comunicando assim. Não só assim, mas em todas as direções. Quando alguém tem alguma dor, alguma disfunção ou qualquer coisa ligada a um processo doloroso de um disco, a primeira coisa que normalmente a gente pensa ou a gente é instruído é o quê? Não se movimenta, deixa de fazer o exercício, ou não, tenta não se mexer muito, para de fazer tal coisa e estabiliza. Só que daí, normalmente, a gente vem com ações de estabilização que vai muito ao que de fato o nosso corpo precisa. Porque a gente não falou que para ele receber os nutrientes, ele precisa de movimento. E esse movimento não é dado pela estabilização. Então, o nosso disco se comunica e ele gera essa comunicação de achar essa tensão, né? Ele trazer essa tensão a partir dessa força de absorção ao solo através de movimento. Qualquer movimento, naturalmente, sim, ele faz a partir de qualquer movimento. Mas toda vez que a gente tem alguma alteração funcional do nosso corpo, isso vai fazer também que eu tenha um comprometimento na funcionalidade e adaptabilidade desse meu disco. Então, por exemplo, eu penso que eu preciso trabalhar com o meu aluno num lugar de melhorar a conversa do disco, né? Eu preciso movimentar. E daí eu já entendi que o movimento é a chave. Mas se ele parte de um padrão postural, que ele tenha, por exemplo, todo o peso do corpo para trás, fazendo com que a faceta lá atrás está super em tensão e em cima não gera esse lugar de absorção ao solo do meu disco, eu não vou conseguir ter essa correlação de comunicação desse disco que expande e dialoga, né, e gera essa tensão de expulsão. Então, eu preciso pensar numa organização inicial. Não é padrão postural, tá, gente? Não é pensando em postura, é pensando em como eu posso melhorar a organização dele, do entendimento dele, a partir da história dele, de como ele se relaciona, e daí eu consigo ter estratégias para melhorar a forma com que ele lida com o corpo. Bom, então tá, a gente viu que esse meu núcleo e esse líquido vai sempre estar ligado com o quanto de impacto
e o quanto de força, né, em oposição dessas forças emergentes acontecem no meu corpo, mas se a gente pensar que a todo momento que a gente tem um processo de dor e a gente manda e a gente conduz o imobilismo para essa pessoa, só que no dia a dia, naturalmente, ela tem essa descarga de peso e essa comunicação, a gente entra num lugar contraditório, né? Como eu peço para o meu paciente diminuir algo, sendo que naturalmente no dia a dia ele está tendo essa comunicação. Essa tensão está acontecendo de forma natural. E daí vem algumas coisas para a gente pensar que são importantes. A primeira coisa é que, se eu tenho um lugar onde eu percebo o meu corpo no espaço, naturalmente eu vou mandar uma informação para esses discos se correlacionarem com essas vértebras. Então, a atenção, sim, faz uma diferença nesse processo de dor. Mas também eu entender que a proposta de movimento que eu dou pode ser um ensaio, um aprendizado ou um lugar de criar repertório de experiência de movimento para levar no dia a dia, vai fazer com que o movimento que a gente propõe através de uma prática corporal ou de um atendimento seja algo que ele consiga levar para o dia a dia. E daí chegam as famosas e maravilhosas corporificações, né? Então, por que é importante eu saber que o meu disco é formado de tecido conjuntivo, que ele é repleto de colágeno e essas fibras de colágeno, elas são diferentes em cada pedaço dessas lâminas, né? Desses anéis que estão dentro do meu disco, porque a partir do momento que eu sei qual o estímulo necessário para gerar um diálogo e o que acontece, eu consigo melhorar a forma como eu comunico com esse meu aluno. Então, vamos pensar. Se eu tenho duas vértebras, eu tenho duas vértebras. É que elas ficaram juntinhas aqui. Um triângulo. E no meio, toda vez que eu inclino o meu tronco para frente, acontece com o peso, com a descarga de peso e com o líquido que está dentro do meu disco. Vai para oposição, né? Então, é a mesma coisa que se eu aperto uma bexiga de água. Se eu aperto de um lado, a água vai para o outro. E isso vai acontecer exatamente a mesma coisa aqui, porque a gente está falando de líquido. Então, se eu aperto, né? Se eu faço uma flexão e aperto, o meu núcleo e o meu líquido interno lá dos meus discos vão para oposição. E daí, o que acontece lá no final? Para eu conseguir manter essa relação e não perder essa circunferência, toda a camada posterior do meu disco vai deixar esse líquido e esse núcleo se aproximar, mas ao mesmo tempo ele vai fazer uma barreira, fazendo uma comunicação dessas tensões. Então, eu sei até onde eu faço, por exemplo, uma flexão, porque eu sei que atrás eu tenho esse mar levando e compensando o meu corpo para eu conseguir se movimentar. E daí uma coisa legal para a gente pensar é que dá a sensação quase como se, enquanto eu vou para frente, eu tenho uma onda para trás. E isso me gera também uma percepção na minha parte posterior. E quando eu faço o movimento de extensão, acontece a mesma coisa, né? Então, a minha vértebra vai ficar aqui, ela vai fazer isso, né? A minha placenta vai se aproximar, o meu disco vai, o meu núcleo vai ser empurrado para frente, eu tenho uma barreira que sobe e eu consigo dar uma percepção para a parte da frente do meu corpo. E daí aqueles movimentos que eram movimentos que ficavam simplesmente flexão e extensão, eles começam a gerar uma comunicação e uma integralidade. E daí o que a gente precisa pensar é que essa sensação de comunicação, essa tensão, vai fazer com que a gente consiga melhorar
o estado do meu corpo no espaço. Então, eu tenho aquele corpo com aquela pré-tensão, aquele corpo que se comunica no espaço. E daí, acho que a gente pode pensar de uma forma bem legal de o que e como esse disco vai se organizar a partir do movimento. Então, eu vou pedir para vocês colocarem os pés paralelos e a gente vai dobrar e estender o joelho. Enquanto a gente dobra e estende o joelho, a gente vai lembrar que toda vez que eu dobro o meu joelho, né, para suportar a carga, esse meu disco vai ser esparramado, né? Então, o disco que está uma bolinha, ele fica mais chatinho, porque ele faz isso para todas as direções. Consequentemente, acontece o quê com a minha coluna? Ela fica mais curta, naturalmente, para conseguir ter essa força de absorção. E o oposto vai acontecer. Quando eu estendo o joelho, a minha vértebra vai, o meu disco vai ficar mais gordinho, porque aqui eu tenho o menor lugar para absorver essa força. E esse movimento, se a gente prestar atenção, eu dobro o joelho e esparramo, estendo o joelho e cresço. Esparramo e cresço. Ele não só vai ser funcional para a coluna em si, mas ele também vai ajudar com que a gente consiga melhorar esse funcionamento e essas tensões de todo o corpo. E daí a gente pensa, tá bom, é importante, eu preciso saber, eu preciso conhecer o que está acontecendo no meu corpo. Mas o que isso muda na minha prática? Como isso muda na minha prática? E daí tem um ponto. Se eu não sei o que está acontecendo e como eu chamo esse corpo para se movimentar através de um ato, né, de uma ação, eu posso dar uma condição que não é exatamente o que está acontecendo. E daí começam as compensações e as disfunções. Então, eu já vi que tem pergunta, eu já respondo, tá? Então, vamos pensar o oposto. Toda vez que eu dobro o joelho, em vez de eu sentir esses discos se alargarem, a gente vai sentir que esses discos crescem. Então, eu dobro os joelhos, meus discos crescem. E eu volto os meus discos. E aí? Cresce a coluna. E quando volta, essa coluna fica mais achatada. Vocês perceberam como, naturalmente, o corpo ele começa a não ter tanta comunicação? Então, como eu estou com a minha coluna espreguiçando enquanto eu dobro o joelho, eu não consigo deixar o meu joelho ceder e fazer um movimento natural, eu não consigo disponibilizar essa abertura do meu quadril, o meu tornozelo fica mais preso, eu tenho menos absorção ao solo, eu tenho uma cabeça e uma coluna que acabam retificando. Naturalmente, a gente começa a tensionar outras coisas. Então, sim, através de uma perspectiva do disco, não só a gente muda a característica, né, de alívio de tensões, diminuição de dores de disfunção, mas também a gente faz com que a pessoa tenha um processo que ela tenda a não se machucar. Eu vou voltar para as perguntas e daí eu já continuo. Amina, como reflete isso no sacro? A flexão do tronco. A flexão do tronco ou a flexão do joelho? Porque o sacro, na verdade, ele vai ter exatamente a mesma coisa, né? Então, eu tenho o sacro aqui e eu tenho um disco nesse lugar também, né? Para juntar lá com a minha L5. Então, o sacro, na verdade, vai ser o nosso trampolim para esse movimento. Porque ele vai ceder, né? Ele faz a anotação, a contra-anotação, mas mais do que isso, ele cede e ele adere, né? Ele chega, ele acolhe esses discos. E daí, quando volta, é quase como se fosse um trampolim. Ele ajuda a fazer com que a minha cabeça e o meu corpo se expanda no espaço. Se não
não foi isso que você perguntou, me escreve de novo, tá? Eu vi que tinha uma pergunta ali da Mônica, vamos ver. E na cirurgia, como fica essa relação? Ótimo. Na cirurgia, o que vai acontecer? Naturalmente, eu vou ter uma diminuição das minhas funções, né? Porque quando eu segmento, como eu segmento uma parte, né? Eu fixo uma parte do meu disco, da minha vértebra, enfim, tudo. Esse segmento, meu corpo entende como uma rigidez, como se fosse como se ele se entendesse que fosse um lugar com hipomobilidade. Então, o que ele vai fazer? Naturalmente, a parte de cima e a parte de baixo tendem a ficar com muito mais mobilidade. Se eu não dou uma atenção para esse segmento, né, mais distal, mais proximal, isso vai fazer com que as minhas vértebras, as de cima e as de baixo, as subsequentes, elas vão acabar entrando no ciclo de disfunção também. Mas agora, se eu aproprio esse movimento no que é possível mexer, eu dou função. Então, eu melhoro a função do complexo, né? No que está estagnado, não tem como mexer, mas eu mexo no que está entre, né? O que está fazendo com que eu fixe esse lugar e trabalho ele para dar essa comunicação de que a mobilidade é importante, sim, mas quando eu tenho esse lugar de comunicação e de tensão no meu corpo, que é isso que vai fazer com que o movimento seja favorável. Então, tem gente que, por exemplo, vai pedir movimento de flexão e extensão e tem uma disfunção, no primeiro momento vai falar, eu estou com dor. Mas aí, se você dá, através da condução, essa comunicação do que está acontecendo nos meus discos, né? Quando eu vou para frente, tem algo que me espreguiça para trás. E quando eu vou para trás, tem algo que me sustenta para frente. Isso faz com que o movimento ganhe mais comunicação. Então, o disco que às vezes está sendo um pouco estimulado, ele começa, opa, estou recebendo estímulo, estou recebendo nutriente. Então, bora fazer esses movimentos para continuar essa comunicação. Sim, voltando do sacro. O sacro, ele não só absorve força, né, a carga, mas ele também cede. Porque o nosso corpo precisa ceder. Quando eu dobro o joelho, a minha coluna precisa ceder para eu conseguir ter essa comunicação. E quando eu falo ceder, gente, não é colapsar, né? Não é que eu cedo e nada. Não, eu deixo com que esses discos esparramem e as minhas vértebras se comuniquem. Eu deixo essas curvas ficarem mais chatas. E daí o meu sacro, para receber toda essa carga, ele vai deslizar, ele desliza e ao mesmo tempo ele assenta, achando esse lugar mais de estabilização, de mais profundidade. E daí, quando ele volta com esse rebote de energia que ele tem de toda dessa tensão que foi causada pela flexão. Tem outra pergunta da Pamela. Bru, as torções seriam então importantes mais pelas mobilizações dessas vértebras? A gente vai falar das torções agora. O que acontece nas torções? Então, até então, a gente estava falando de flexão e extensão, que é basicamente o que a gente vai fazer a todo momento. Mas nenhum movimento é segmentado. Então, o que tem flexão e extensão também tem rotação. É só a gente olhar, por exemplo, a nossa caminhada. Na nossa caminhada, naturalmente, as nossas vértebras, para terem comunicação, elas fazem isso. Esse diálogo acontece naturalmente. E que ótimo! Porque esse diálogo, basicamente, é o que dá a comunicação, a estabilidade e a percepção da nossa coluna. Então, é como se as nossas vértebras tivessem aqueles sensores de, opa, essa foi muito para cá, eu espreguiço para o outro lado. É muito mais complexo que isso, mas esse olhar, né, ou se não, aquela visão do rabo do gato, que ele está sempre jogando para os dois lados para me organizar. Então, as torções, elas acontecem de forma natural. E daí, como a gente falou desse disco,
Esse disco, a gente olhando de um a um, eles vão acontecer de acordo com a vértebra, o tipo, né, o segmento que está rodando, mas uma coisa vai acontecer exatamente igual para todos os discos, que é, conforme eu rodo o meu tronco para o lado, então a gente imagina como se a gente estivesse falando de uma vértebra só, né? Então, conforme eu rodo essa vértebra para um lado, lembra daqueles anéis? Os anéis, eles fazem as oposições. Então, é como se ele tivesse um fluxo que mandasse o meu corpo para o outro lado, fazendo com que essa torção não seja uma torção vertebral, tipo só da vértebra, que não tenha comunicação, pelo contrário, que tem esse movimento de espreguiçar. Essa vértebra vai gerar essa tensão e compressão, fazendo com que eu gere o volume necessário para eu ter um impacto, para eu conseguir absorver a força, lidando com essa força da gravidade e fazendo com que o meu corpo esteja se inteirando num contexto mais global. Então, toda vez que a gente vira o nosso corpo para um lado, os meus disquinhos, né, as minhas lâminas desse meu disco, eles estão fazendo um movimento de proposição. Então, quando eu giro meu tronco para o lado, é como se eu tivesse me espreguiçar para o outro, como se eu estivesse me encontrando nessa espiral. Por isso que a espiral é tão temida pelos médicos, mas ao mesmo tempo é tão importante. Então, se a gente quer trabalhar qualquer comunicação ou disfunção desses discos, eu preciso sim dar movimento. E esse viés de comunicação é maravilhoso, a gente precisa dar movimento. Mas de que forma? Movimento que gere comunicação do que está acontecendo no meu corpo e, ao mesmo tempo, o que está acontecendo para esse disco continuar essa comunicação. Então, é como se eu estivesse falando de um diálogo. E esse diálogo vai começar no micro, mas ele transforma no macro, porque faz com que o meu corpo se entenda melhor como esse corpo de pré-tensão, que eu estimule desde sistemas menores, né? Por exemplo, a quantidade de água que vai para o meu disco, e daí também, consequentemente, os nutrientes, e faz com que, naturalmente, a comunicação da minha vértebra com o meu disco fique mais apropriada, mais comunicativa. Então, o que a gente faz? Tem diminuição de dor, tem diminuição de disfunção, e o que seria uma lesão que faz com que eu não possa mais fazer algo, isso, na verdade, vai fazendo com que o disco ganhe mais essa densidade, porque quanto mais ele fica chato no movimento, melhor, né? Porque ele vai causando essa rigidez, e daí o que ele faz com esses núcleos? Ele traz esse núcleo para o centro. Então, ele devolve a integralidade a partir do movimento. É incrível, né? É a possibilidade de a gente trazer uma cura através desse processo de movimento do corpo e fazer com que esse corpo se entenda enquanto movimento. Então, quanto mais a gente consegue trazer isso para o nosso corpo e não para algo externo, né? Uma intervenção cirúrgica e tudo mais, melhor vai ser a adaptabilidade desse corpo e mais estratégias ele vai ter para buscar autorregulação e homeostase. E aí, gente, mais alguma dúvida? Gente, eu amo essas análises de segunda, elas são tão gostosas, né? Porque faz com que a gente pense e coloque na prática. Bom, então, para fechar, entender que esses discos são adaptáveis e as minhas posturas fixas ou as minhas posturas dinâmicas vão ter interferência do posicionamento em função desse meu disco, que o disco ele tem diferenças dessa rigidez, né? Com essa quantidade de colágeno, para fazer com que ele tenha essa adaptação, que sempre ele vai agir como um modelo de tenseridade, né? Então, ele sempre age nesse lugar de dissipar força. Então, se tem uma força acontecendo de vértebra para vértebra, também vai ter uma força acontecendo dos discos. E quanto mais eu encontro essa interação do que acontece com o núcleo e os meus líquidos
do meu disco em relação ao movimento, melhor eu vou ter função. Bom, gente, lembrem que essa live fica salva por uma semana. Ao longo da semana a gente vai postar sobre o tema, é o tema da semana, que isso vai se reverter em caminhadas. Lembra que toda quarta-feira, às 19h30, tem uma prática sobre esse tema que a gente vem conversando. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram conversar sobre esse tema ou pelo outro, ou por outro, eu estou sempre à disposição. Tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima noite. Obrigada pela companhia e a gente se vê em breve.